Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou passando onde quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Seria importante que todos ouvissem. E você vai perceber nesta mensagem, porque muitas pessoas, elas vivem numa guerra espiritual. Tem pessoas que elas vivem em guerra dia e noite, o tempo todo. Tem gente que não consegue ter paz. Tem gente que não consegue ter sequer um dia de tranquilidade. É guerra na saúde, guerra na vida financeira, guerra na vida espiritual, guerra na vida matrimonial, mentalmente falando, é uma batalha travada o tempo todo. E você vai perceber aqui na palavra que não é comum, não é que nós não tenhamos luta, não é que não vamos ter que lutar contra o adversário, mas não é comum alguém viver em guerra o tempo todo, em todas as circunstâncias. Você vai perceber que isso é possível mudar. Você vai perceber que isso não é normal na vida de um alguém. Você vai se dar conta nesta mensagem que tem muita coisa que acontece na vida de algumas pessoas, não estou aqui mencionando todas, mas algumas pessoas, que é resultado daquilo que elas procuram. Ao que diz em Isaías 27:2, diz assim: Naquele dia, dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Quando a Bíblia menciona cantar a vinha deliciosa, está se falando do alegrar-se na presença de Deus. Quando a Bíblia menciona a vinha, está se falando de Israel, o povo de Deus, ou seja, o povo de Deus deve alegrar-se na presença. E aquele que alegrar-se na presença de Deus, que se compraz na presença de Deus, ou que tem desejo da presença de Deus, anseia pela presença, tem disposição a buscar o Espírito Santo, que ama o Espírito Santo, que deseja viver com o Espírito Santo, estar com o Espírito Santo, aqueles que desejam ser cheios do Espírito Santo, que se alegra no Espírito Santo. Até porque diz a palavra de Deus, que o reino do céu não é comida nem bebida, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo de Deus. Então, aquele que se alegra na presença do Espírito do Deus Todo-Poderoso, a esse, no versículo 3, ele diz que Deus, a todo momento ele rega aquele que se alegra na sua presença, que busca a sua presença, ou que deseja a sua presença. O que significa ser regado por Deus a todo momento? Significa que haverá o tempo todo chuva de Deus na vida daquele que tem desejo do Espírito Santo, para que ninguém lhe faça dano, ou seja, aquele que anseia pelo Espírito Santo, que ama o Espírito Santo, que deseja e busca o Espírito Santo, esse Deus dará chuva na vida do mesmo. E não só dará chuva, como guardará o tempo todo, diz aqui, para que ninguém lhe faça dano algum. De noite e de dia cuidarei dela. Ou seja, noite e dia serás cuidado pelo Senhor e haverá chuva da parte do Senhor o tempo todo na vida daquele que anseia ou que ama a sua soberana presença. No versículo de número 4, ele disse assim: Não há indignação em mim. Quem me dera espinho e abrolho diante de mim, em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que aqueles, que andam errado na presença de Deus, ou que promovem guerra, que promovem discussão, que promovem discórdia, que promovem divisão, aqueles que promovem muitas vezes a malícia, aqueles que promovem muitas vezes o coração rancoroso, que carrega um coração rancoroso dentro de si, não se liberta,
aquele que não ama, aquele que não perdoa, aquele que promove ódio, aquele que é rebelde, aquele que é contra a palavra, mesmo estando dentro da igreja, esses são para esses que a Bíblia diz, né? Não há indignação em mim. Quem me der espinho e abrolho diante de mim, que é na minha presença, em guerra. Ou seja, aqueles que andam errado, que promovem guerra, porque andar errado é promover guerra. Aqueles que andam errado estão procurando guerra. Aqueles que andam errado, precisamente que desobedecem a palavra de Deus, está procurando um problema para si. É por isso que eu mencionei no início que muitas pessoas vivem guerra o tempo todo, em vários aspectos. Por quê? Porque há muitos, repito, muitos e não todos, mas há muitos que procuram guerra, procuram discórdia, procuram divisão. E diz o ditado que quem procura acha. E é exatamente o que muitos fazem. Ele diz, aqueles, né? A quem me der espinho e abrolhos diante de mim em guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou seja, quem procura guerra, guerra encontra. Quem procura guerra, a guerra ela está em todas as partes. E quem as procura, acaba encontrando. Por isso eu deixo aqui um alerta a todos que me ouvem do outro lado. Cuidado em promover certas coisas indevidas que Deus se aborrece. Cuidado em promover determinadas coisas das quais Deus não se agrada. Cuidado em promover discussão, em promover discórdia, em promover divisão entre as pessoas, em condená-lo as pessoas, em odiá-lo as pessoas, em apedrejá-lo as pessoas, em discordar da palavra de Deus. Isso é procurar guerra. Cuidado em estar na presença de Deus e não se libertar. Andar de maneira errada, de maneira equivocada, frequentar lugares indevidos, andar na companhia de pessoas iníquas lá fora, na companhia de pessoas ímpias. Isso também é procurar guerra, discordar da palavra de Deus, é procurar guerra para si mesmo. Por que que tem muitas pessoas, repito, não todas, mas por que que muitas pessoas estão anos e anos e anos na presença de Deus e perecendo? Por que que tem muitas pessoas anos e anos na presença de Deus e as coisas não mudam em determinados aspectos na vida de alguns? Porque em vez de procurar paz, estão procurando guerra. E quem procura guerra, guerra encontra. Agora o versículo 5. Ou que homem se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Percebe? Tem aqueles que procuram guerra, mas por outro lado Deus está nos promovendo paz. Quem procura guerra, a guerra vai encontrar. Mas aquele que procura paz, que é o que Deus nos propõe em todo o tempo, assim como a guerra está em todos os lugares, a paz está em todos os lugares de igual modo. Cabe a mim e a você que me ouve. Ou procurar paz, quem procura paz encontra paz. Ou procurar guerra, quem procura guerra, guerra encontra. Você entende porque muitas pessoas elas não conseguem muitas vezes ter um dia de paz sequer? Uma noite de tranquilidade, um dia apenas feliz. Tem gente que vive oprimida, angustiada, tem gente que vive sufocada, tem pessoas que o casamento é briga todos os dias, discussão dos pais com os filhos, não conseguem ter diálogo, não conseguem ter entendimento, no trabalho, no local de trabalho, muitas vezes é discussão de igual modo, é desconfiança no local de trabalho, muitas vezes o tempo todo um olha para o outro pelo canto do olho, não consegue ter paz com ninguém, sabe por quê? São promovedores de guerra, e quem procura guerra, como a Bíblia diz, a guerra vai encontrá-lo. Por que que tem pessoas que vivem de guerra espiritual 24 horas? Repito, não é que nós não tenhamos que lutar contra o adversário, mas temos que ter paz e não viver em guerra. Só que tem pessoas que vivem o tempo todo em guerra, 24 horas o tempo todo, não conseguem ter um momento de paz sequer, porque procura. Se eu procurar paz, óbvio, a paz ela está no meu caminho. Certa vez Jesus disse, procura paz, empenhe por alcançá-la. Então, se eu procurar paz, ela está no meu caminho, eu vou alcançá-lo. Mas aquele que procura a guerra vai encontrá-lo também. Aliás, eu aproveito aqui e abro um parênteses a questioná-lo alguns que estão me ouvindo. O que você está trazendo para si mesmo?
Eu estou perguntando o que você está buscando para si próprio. Porque tem aqueles que procuram paz e tem aqueles que procuram guerra. Quem procura guerra, a guerra encontra. Quem procura paz, a paz encontra de igual modo. Quem são aqueles que procuram guerra? Os que deixam se levar pelos outros. Os que acreditam nos preceitos dos homens. Aqueles que acreditam naquilo que os homens induzem ao erro. Esses promovem guerra. Mas aqueles que acreditam na palavra, que buscam a palavra, que creem na palavra, esses promoverão paz por todos os lugares. Quem na palavra crê e em Deus verdadeiramente busca, em Deus encontra paz. E a paz passa a estar presente em todos os seus caminhos. Mas aqueles que procuram guerra, a guerra encontra e a guerra passará a estar presente em todos os lugares também. O que você tem procurado, paz ou guerra? Olha o versículo de número 6, diz assim: dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, encherão de fruto o mundo. Percebe que quem procura guerra, como mencionei, a guerra vai encontrá-lo, né? Mas aquele que procura paz, como diz aqui no versículo 3, Deus monitora o tempo todo os que procuram paz. O tempo todo, de igual modo, Deus dará chuva na vida dos que procuram paz. E Deus cuidará dia e noite daqueles que procuram a paz, para que ninguém lhe cause dano algum. E mais, de igual modo, aqueles que procuram a paz florescerá e encherá de fruto o mundo todo. O mundo verá os frutos do Espírito Santo na vida daquele que procura a paz, a qual Deus está nos propondo. Tá certo? Então você percebe os benefícios daquele que promove paz. Aqueles que promovem paz é monitorado o tempo todo por Deus. O tempo todo Deus dará chuva na vida dos mesmos que procuram a paz. O tempo todo será cuidado pelo Todo-Poderoso dia e noite, para que ninguém lhe cause dano algum. Aqueles que procuram a paz, a Bíblia diz que florescerá e encherá de fruto o mundo inteiro, desde que procure a paz a qual Deus está nos propondo. Isso para quem procura a paz. E aí, ele continua dizendo no versículo de número 9: portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é todo fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedra de cal, feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes hidro e os altares do incenso. Ou seja, aqueles que promovem guerra significa servir a outros deuses. Todos aqueles que discordam da palavra, todos aqueles que causam divisão, que promove ódio, que promove muitas vezes um coração malicioso, um coração pecaminoso, um coração contaminado, um coração raivoso. Aqueles que promovem muitas vezes discórdia entre os irmãos. A Bíblia deixa bem claro, esses serão destruídos, assim como as pedras do altar. A Bíblia diz que Deus transformará em cal, em pedaços, não ficará em pé os postes hidro e os altares de incenso. Ou seja, os que promovem guerra significa estar servindo a outros deuses. E não só servindo a outros deuses, mas o altar, né, onde se oferece incenso, holocausto, o sacrifício. Se é um altar que promove guerra em vez de paz, a Bíblia diz que vai ser destruído de igual modo. Eu estou dizendo que aqueles que promovem paz, seja quem for, você vai ver o resultado nos próximos dias, não vai demorar. Altares, eu estou profetizando a profecia do profeta Isaías. Altares não ficarão pedra sobre pedra, serão reduzidos a pó, será reduzido a nada. Todos aqueles que promovem guerra em vez de paz, os altares serão reduzidos a cal, serão reduzidos a pó, serão reduzidos a nada. Prepara, estejam preparados, estejam atentos. Os altares que promovem guerra,
logo verão resultado. Os altares que promovem guerra, logo verão os frutos do que os mesmos promoveu. Aqueles que promovem guerra serão reduzidos a nada, será reduzido a caos, será reduzido a pó, não ficará pedra sobre pedra, porque quem procura, acha. Os altares que promovem guerra serão destruídos, demolidos, Deus vai reduzir a pó, Deus vai reduzir a nada. Os altares que oferecem holocausto, os altares que oferecem sacrifício, os altares que oferecem incenso, ou que servem a poste Isidro, a outros deuses, em vez de promover paz, está promovendo guerra. Deus vai reduzir a nada. Ouça o que eu estou te dizendo. Vamos ver isso, não vai demorar. Altares serão reduzidos a nada, porque em vez de promover paz, está promovendo guerra entre as pessoas. Para finalizar, no 12, naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrate até ao ribeiro do Egito, e vós, ó filho de Israel, sereis colhido um a um. O que a Bíblia está dizendo, assim como alguém debulha o feijão, sabe aquele feijão de corda que nós debulhamos? Os caroços que servem para utilizar-se, a gente separa. Os que estão bichados ou podre, um por um, quando está bichado ou podre, nós a lançamos fora, porque não serve para usar. A mesma coisa aqui. Sereis escolhido um por um, filhos de Israel. O povo de Israel somos nós, um por um. Um sequer não vai escapar. Todos eles, está vendo isso aqui, caneta? Todos eles passarão pelo poder da caneta do Todo-Poderoso. Não vai escapar. Eu finalizo deixando essa indagação no seu coração. Espero que não, mas o que você está promovendo? Paz ou guerra? Quem promove guerra, na guerra vive. Quem promove paz, de igual modo, a paz está em todos os lugares. Tá certo? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.